Ao Brasil, depois das medidas anunciadas ontem pelo governo para atender os caminhoneiros, sobram muitas dúvidas em relação ao efeito prático no nosso dia a dia. Juliana Rosa saiu do estúdio, foi para a rua conversar com especialistas no setor. Ju, muito boa tarde para você. O que você ouviu deles? Boa tarde, Aline, para você. Boa tarde para a Raquel. Você também que acompanha a edição das 10. Aline, os efeitos práticos anunciados ontem pelo governo para o setor de transporte rodoviário são quase nenhum no nosso dia a dia. Tem uma coisa boa que eu queria começar destacando um anúncio positivo, que é o governo ter anunciado um dinheiro para poder melhorar as estradas, acabar obras, por exemplo, né, manutenção de estradas. Se esse anúncio sair do papel, isso é bom para todo mundo, claro, independente de fazer parte de um pacote ou não, porque, né, você circula pelo Brasil, sabe que as estradas no Brasil são ruins e também isso causa perigo, né, de risco de segurança, e também há uma perda também de produtividade. Os caminhões quebram, atolam, então isso é preço, custo Brasil. Agora, as outras medidas, por exemplo, no nosso dia a dia, também interessa olhar a medida referente a frete, porque como 60% das mercadorias no Brasil circulam através das estradas, interessa para a gente quanto é que custa o frete, porque o frete pesa muito no preço final dos produtos que a gente paga. E o governo anunciou ontem que vai aumentar a fiscalização para cumprimento daquela tabela mínima de frete. O fato é que a tabela mínima de frete não está funcionando na prática, porque a economia é livre, né? Então, você imagina, os caminhoneiros têm dificuldade hoje de negociar um preço mínimo de frete porque a economia está fraca. Então, como em outros setores da economia, né, se você é um prestador de serviço, por exemplo, sabe que está tendo que dar desconto, que está difícil ali para negociar. Então, o governo, na verdade, precisa resolver a questão, que é o fato, primeiro, que tem que promover crescimento, que é a principal solução, porque tem muito caminhão para pouca carga. Eu vou trazer um trecho de uma entrevista que eu fiz agora há pouco com um especialista em combustíveis, o Adriano Pires. Vou te mostrar agora, então. Na prática, eu acho que as medidas anunciadas pelo governo são medidas paliativas, que não vão ter muito efeito concreto, né? Se a gente olha primeiro para o que o governo quer fazer com os caminhoneiros, vamos dividir em duas partes. Melhorar as estradas, dar mais segurança, isso é uma coisa importante e que deve ser feita independente de possibilidade de greve ou não, né? A segunda parte, o empréstimo de 500 milhões do BNDES para a manutenção de caminhões, eu acho que é uma medida inócua. Por quê? Porque o importante não é você manter caminhão na estrada, é você retirar o caminhão da estrada. Porque a crise dos caminhoneiros, que vem desde maio do ano passado, é em função que você tem muito caminhão para pouca carga. O que o especialista me falou é que ele defende, por exemplo, que o governo, ao invés de financiar a compra de caminhões, manutenção de caminhões, é o governo retirar caminhões, comprar caminhões para poder diminuir um pouco o número de caminhões disponíveis nas estradas, oferecer ajuda como uma bolsa caminhoneiro, por exemplo, para ajudar os caminhoneiros que passam realmente por uma grande dificuldade hoje no Brasil, diante das dificuldades econômicas, assim como outras classes de trabalhadores. Sobre uma outra questão que eu queria trazer aqui para você é sobre o preço do combustível. Afinal, você paga realmente um combustível caro hoje no Brasil, energia elétrica, de uma maneira geral, energia é cara no Brasil. E eu vou trazer, então, uma solução que o especialista, o Adriano Pires, me falou, que poderia contribuir para uma saída, preservando a Petrobras e, ao mesmo tempo, não pesando tanto no nosso bolso. Vamos ver. Se no Brasil a gente quer parar com essa política de intervenção, a gente tem que ser um pouquinho mais ousado e inovar. O que eu estou falando? Eu acho que a ideia seria criar um fundo de estabilização do diesel, do preço do diesel. Como é que seria criado esse fundo? Primeiro, com o dinheiro do royalty, né? Mas não com o dinheiro do royalty que afeta o orçamento, né? Todo ano o governo faz premissas para o orçamento para cálculo de royalties. Então ele faz, olha, esse ano o barril vai custar $60 e o câmbio 3,50. Então tudo que ultrapassar os $60, os 3,50, iriam para esse fundo. Então, dessa maneira, eu estou respeitando a lei de responsabilidade fiscal e estou respeitando o orçamento, né?
Aline e Raquel, uma outra coisa que pode ajudar a reduzir o preço é aumentar a concorrência. Eu queria lembrar que ontem o João Borges informou com exclusividade aqui na Globo News que a Petrobras pretende colocar para a iniciativa privada, privatizar metade do refino de petróleo no Brasil. Isso pode também, não a curto prazo, mas a médio prazo, contribuir para aumentar a concorrência, e concorrência é sempre bom para puxar os preços para baixo, meninas. Sem dúvida. Juliana, muito obrigada, bom trabalho em São Paulo.